Um livro muito bom que eu achei sobre esse assunto é justamente desse escritor, Vladimir Rubtsov. Ele é, né, russo e tal, trabalhou muito tempo em pesquisas com isso, trabalha até hoje, eu acho. E o livro mais sério, muito sério, que eu achei sobre esse assunto. Porque há muito sensacionalismo em cima do evento Tunguska. Muito sensacionalismo. É claro que os pesquisadores foram fazendo um monte de hipóteses a respeito do assunto, teorias e tal, testando. Depois vieram as modelagens computacionais, matemáticas. Isso tem se desenvolvido muito. Mas tem sempre aquela coisa, né? Foi uma nave espacial que caiu lá, etc. Sempre para esse lado mais sensacionalista acontece. Então, há muitos livros a respeito, eu gostei muito desse, né? Quem quiser se aprofundar no assunto, indico. Tenho ele em PDF, gostei muitíssimo. É uma análise bem rigorosa, fria do assunto, muito interessante. Então, o que, que aconteceu? Porque caiu um negócio desse numa cidade, né? Você tem que ver assim, probabilidade. Então, é muito pequena a probabilidade de atingir uma área populosa. Existe, claro, mas é muito pequena. Mesmo assim, o pessoal fica de olho para tentar calcular órbitas muito antes de chegar próximo da Terra. Então, o evento de Tunguska foi a destruição causada pelo deslocamento de ar e posterior explosão de um meteoro a altitude de 5 a 10 quilômetros da superfície. Ocorreu na região da Sibéria, no Império Russo, próximo ao rio Podkamennaya, Tunguska. É o nome do rio, é Tunguska, né? Em 30 de junho de 1908 e devastou uma área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. Devastou. Para comparação, a área da cidade de São Paulo é de cerca de 1.500 quilômetros quadrados. Então, se ocorresse um evento desse acima da cidade de São Paulo, devastaria tudo, a cidade toda, não sobraria nada, né? Prédios, tudo ali seria devastado, né? Então, como disse, é raríssimo um evento desse e ainda numa região populosa. É claro, vou dar um exemplo agora do que aconteceu na Rússia também. Aqui a localização de Tunguska, do evento Tunguska, na Sibéria, aqui na parte central da Sibéria. E uma explosão atmosférica menor, bem menor, ocorreu em uma área povoada na Rússia em 15 de fevereiro de 2013. Eu acho que vocês se lembram, né? Em Chelyabinsk. O meteoroide que explodiu era um asteroide que media cerca de 17 a 20 metros de diâmetro, quer dizer, pequeno. O de Tunguska calcula-se que tenha 60 metros de diâmetro, ou seja, 3 vezes maior, com uma massa inicial estimada de 11.000 toneladas e infligiu mais de 1.200 feridos, principalmente por conta do vidro quebrado que caiu de janelas estilhaçadas pela onda de choque. A 60 quilômetros do epicentro, a onda de choque jogou pessoas para trás. Então, imagine a energia deslocada ali, né? Devastou 2.000 quilômetros quadrados. Então, um evento mais recente, aí de 2013, Chelyabinsk. Chelyabinsk foi muito pequeno perto de Tunguska. Muito pequeno. Chelyabinsk foi meteorito. Meteorito, gente, é quando cai mesmo, atinge o solo, tem cratera, aí é meteorito. Repare, então, a área devastada em Tunguska e a área da cidade de Washington, Distrito de Colômbia, né? Capital dos Estados Unidos. Se caísse ali, devastaria tudo. É só colocar uma área em cima da outra, ó.
devastaria, então, qualquer cidade populosa. São Paulo devastaria toda também. A ausência de crateras e de evidências diretas do objeto que teria causado a explosão, acharam recentemente alguns pequenos fragmentos, né? Isso é muito pesquisado, mesmo assim é difícil encontrar material ali para corroborar qualquer coisa. Material que eu digo tem um pedaço de pedra aqui, tem um fragmento, tem uma rocha, né? Então, as evidências são pequenas, evidências físicas. Então, não tem cratera. A princípio, né? Depois vou falar do Lago Checo. De evidências diretas do objeto que teria causado a explosão, que levou a uma grande quantidade de teorias especulatórias. Falaram em antimatéria, falaram em buraco negro, né? Um mini buraco negro que teria atingido a Terra. Até isso foi aventado, né? A hipótese de um mini buraco negro. Você tem o raio de Schwarzschild, que qualquer corpo massivo, quando reduzido a esse raio, ele se tornaria um buraco negro. Por exemplo, se você pegar toda a massa da Terra e colocar em 1 centímetro, você vai ter um buraco negro. Né? Imagine toda a massa da Terra concentrada em 1 centímetro. Isso seria também um mini buraco negro. É claro, buracos negros no universo eles se movimentam, né? Eles estão em movimento também. E até isso foi para Tunguska, né? Pensou-se até no mini buraco negro, por conta da falta de cratera, antimatéria, tudo isso foi pensado. E depois pesquisas muito mais aprofundadas levaram a outras hipóteses, é claro. A mais aceita hoje em dia, o consenso científico, é a da explosão de um corpo, né, acima da atmosfera. E ainda, o mais comum é que esses corpos entrem num ângulo de 45 graus. É o mais comum. Esse entrou num ângulo de 30 graus. 30 graus, então mais baixo do que o normal. 45 graus é o mais comum. Esse entrou num ângulo de 30 graus, um pouco abaixo. Então, é possível que ele tenha passado ali de raspão pela Terra, 5 a 10 quilômetros de altitude, né? E feito algo assim também. E ali, naquela passagem, foi somente a onda de choque que devastou toda a região. Tem também essa possibilidade. Então, sobre o caso, diferentes estudos resultaram em estimativas para o tamanho do objeto, variando em torno de algumas dezenas de metros. Então, até 60 metros, mais ou menos, de diâmetro teria o objeto. Claro, muito mais massivo que o de Chelyabinsk, né? Talvez em torno ali de 30 mil toneladas, algo assim. Então, o evento Tunguska ainda é um tema de debate. Como eu disse, o mais aceito é a passagem ali provavelmente a passagem ou a explosão acima do solo, uma distância de 5 a 10 quilômetros, de um corpo celeste, um meteoro. Pode ser um cometa? Pode ser pedaço de cometa? Isso também foi discutido. Vamos ver sobre isso. O calor gerado pela compressão do ar na frente do corpo, enquanto ele viaja pela atmosfera, é imensa. E a maioria dos meteoroides queima ou explode antes de chegar ao solo. Por isso, são eventos raríssimos, né, que chegue um objeto de grande massa na superfície. Muitas vezes chegam como pedaços pequenos, né, do que já explodiu na atmosfera. Se chegam pedaços pequenos aqui é porque o inicial era muito grande, mas queimou todo ali na atmosfera, explodiu e tal. Mas não deixa de ser sempre um perigo se atingir, mesmo esses fragmentos pequenos, se atingirem áreas povoadas. Desde a segunda metade do século XX, o monitoramento rigoroso da atmosfera, me perguntaram agora há pouco sobre isso, levou à descoberta de que tais explosões de ar de asteroides ocorrem com bastante frequência. Então, a queda, né, no solo já é bem menos provável, né, é muito mais rara.
de um pedaço grande, né? Se cair, olha, a devastação é grande da região e tudo, porque chega com uma altíssima velocidade, libera uma energia imensa, e nas proximidades ali, é claro, você vai ter uma devastação. Aqui você tem como uma explosão termal aconteceria em Tunguska, por né, vista quando na queda na aproximação de um corpo do espaço. Essa teoria do Dr. Kirill Staniakovich, né? Justamente uma das teorias mais aceitas é da aproximação de um corpo celeste massivo que vai causar essa explosão termal, essa devastação. Então, estima-se que a energia da explosão está entre 10 a 15 megatons. Megaton quer dizer milhões de toneladas de dinamite, né? Isso é um megaton. Quiloton seriam milhares de toneladas de dinamite, o que representa aproximadamente 1000 vezes a bomba de Hiroshima. 1000 vezes a bomba de Hiroshima, né? Que representa também 1/3 da bomba Tsar. A bomba Tsar, o artefato, né, mais potente já detonado pelo ser humano, a bomba Tsar. A mais poderosa arma nuclear já detonada. Então, corresponde o evento Tunguska a 1/3 da bomba Tsar. A explosão derrubou cerca de 80 milhões de árvores em uma área de 2.150 km², então bem maior que a cidade de São Paulo. E estima-se que tenha provocado um terremoto de 5 graus na escala Richter. 5 graus. É um forte terremoto. 5 graus já é um forte terremoto. Não se esqueçam que a escala Richter ela é logarítmica, então você passar de 5 para 6, a energia é muitíssimo maior, apesar de ser um ponto só na escala Richter. Então, aí as árvores todas derrubadas. Essas árvores que ficaram em pé se chamam postes telegráficos. Então, foi o nome que elas receberam, né? Uma ou outra conseguiu permanecer de pé aí. Veja que elas não têm folhagem, né? Tudo isso foi arrancado, foi queimado, né? Uma explosão termal que aconteceu ali arrancou toda a folhagem, ficou só o tronco caído. Ainda, achei essa foto interessante também. Essa é uma das árvores. Veja que a árvore ela está toda deformada. Essa é uma das árvores da época do evento de Tunguska. Ficou toda deformada por conta da explosão e do deslocamento de ar, da onda de choque. Aqui o estudo que eu estava falando agora há pouco, dos anéis das árvores, né? Depois de 1908, houve várias alterações no crescimento aí da árvore por conta do evento. Aí vem a discussão, cometa ou asteroide? Então, em 1978, o astrônomo eslovaco Lubor Kresak sugeriu que o corpo era um fragmento do cometa Encke, que é responsável pela Beta Taurides, uma chuva de meteoros anual com uma atividade máxima em torno de 28 a 29 de junho. Então, bateria ali, né, pela data, bateria ali com um pedaço de cometa, né? O evento de Tunguska coincidiu com essa atividade pico da chuva de meteoros, e a trajetória aproximada do objeto de Tunguska é consistente com o que seria esperado de um fragmento do cometa Encke. O cometa Encke é interessante, ele já foi observado ali em torno de 1786, se não me falha a memória, o cometa Encke, 1786. Mas, em observações muito mais precisas, é claro, muito melhores, percebeu-se que ele tem 3 caudas. Então, você tem uma cauda, geralmente são íons, que são direcionados de acordo com o vento solar, e outra cauda de detritos, né, material ali do cometa.
Está aqui uma foto do cometa Encke com suas 3 caudas, né? A foto é de Fritz Helmut Heinrich. Tá aí, cometa Encke. Então havia essa possibilidade de ser um pedaço de cometa, inclusive. Durante a década de 1990, então, gente, pesquisas nesse local. Olha, uma coisa interessante é que as pesquisas até começaram tarde, né? Eu acho que mais de 10 anos depois do evento. Foram lá para ver o que tinha acontecido exatamente, começaram as primeiras pesquisas. Então, se passaram mais de 10 anos, né, para começarem as pesquisas na área. Mas depois foi uma extensa, intensa pesquisa ali na área do evento, né? Colher material, há pântanos ali, inclusive, é a taiga russa que tem ali, né? A vegetação que tem ali é a taiga, mas há pântanos. Então, tudo está sendo sempre investigado para tentar achar fragmentos. Tem a possibilidade de terem sido achados pequenos fragmentos, né? Então, em 1990, você tem a pesquisa coordenada por Giuseppe Longo, da Universidade de Bolonha, que extrariam resinas. Eles extraíram a resina das árvores da área do impacto para examinar as partículas presas que estavam presentes durante o evento de 1908, né? E eles encontraram altos níveis de material comumente encontrados em asteroides rochosos e raramente encontrados em cometas. Então, há essa discussão, pedaço de cometa ou asteroide, que causou essa devastação quando explodiu a 10 quilômetros acima da superfície. Já outros pesquisadores afirmaram que o impacto foi causado por um cometa por causa da observação de nuvens noctilucentes, que é, assim, grosso modo, a tradução do latim quer dizer que brilha à noite, essas nuvens noctilucentes. Um fenômeno causado por enormes quantidades de vapor d'água na alta atmosfera. Eles compararam o fenômeno da nuvem noctilucente à pluma de escape do ônibus espacial Endeavour da NASA. Então, é possível ser cometa ou asteroide? Qual dos dois? Pesquisas que indicam a evidência das duas coisas, né? Esse aqui é uma foto de uma nuvem noctilucente. Ela acontece na alta atmosfera, 70, 80 quilômetros de altitude, né? Causada justamente por essa grande quantidade de partículas de gelo. E aí elas podem brilhar à noite numa extensão muito grande, vistas de muito longe. Foi o que aconteceu no evento Tunguska. Aqui uma outra foto de nuvens noctilucentes. E veja que essa imagem eu tirei do livro que eu indiquei para vocês. Você tem aqui onde foram observadas anomalias luminosas na atmosfera. Uma grande região que se estende do local do evento até a Europa. Em vários locais da Europa foram observadas essas anomalias, ou seja, brilho à noite, brilho do céu à noite. Em vários locais da Europa foram observadas essas anomalias. Então, isso pode indicar ser um pedaço de cometa ao invés de um meteoro. Certo? A devastação foi causada pela explosão de um pequeno asteroide. Como eu disse, a aproximação dele, né, vai haver aquela compressão do ar, tudo aquilo, um efeito termal também. E esse é o consenso atual, que aconteceu isso, pequeno asteroide. Existem dissidentes sobre isso. Uma outra possibilidade seria a apontada pelo astrofísico Wolfgang Kundt, que propôs que o evento foi causado pela liberação e subsequente explosão de 10 milhões de toneladas de gás natural da crosta terrestre.
Então, ali embaixo daquela região haveria um bolsão de gás natural, é uma região vulcânica, inclusive. Então, poderia essa ser uma possibilidade também a ser considerada. Tem artigos sobre isso. O Lago Checo. Então, esse Lago Checo ele está sendo ainda, está aqui, eu peguei do Google Earth, está aqui o Lago Checo, fica mais ou menos 7 quilômetros aqui da região do evento, né? Esta daqui é a região do evento de Tunguska. Ainda há uma parte de floresta ali bem devastada, que não cresceu mais nada. Nessa outra parte, a vegetação cresceu de novo, né? E aqui, a 7, 8 quilômetros, 7 quilômetros e pouco de distância, você tem o Lago Checo, que está sendo considerado como uma possibilidade de cratera. Então, caiu ali, encheu de água também, porque está pertinho ali do rio, o rio Tunguska. Então, será que esse lago ele é uma cratera de meteorito? Tem várias pesquisas ali para ver a idade do lago. Então, algumas pesquisas indicam um lago muito antigo, que não teria cabimento ser uma cratera do evento Tunguska, né, de um meteorito. O lago todo, estou dizendo, né? O lago ali ele tem, acho que 800 metros de comprimento, por aí. Então, todo o lago seria uma cratera. Ele tem realmente um formato cônico, assim, tem um formato de cratera, esse lago, o que pode indicar ter alguma ligação com o evento. Mas há uma série de pesquisas contra e a favor. Uma parte do lago é nova, tem que ver a vegetação ao redor. Pelo que eu li, a maioria das pesquisas indica que não é uma cratera relacionada ao evento Tunguska. É realmente um lago muito antigo, né? Se fosse uma formação geológica, aliás, uma formação de relevo ali muito mais recente, não, houve ali e tal um afundamento que é de uma cratera. Para isso, existe a assinatura geofísica de meteorito, chama. Então, você vê alterações químicas, alterações físicas, uma série delas que se estuda da queda de meteorito para mostrar que é uma cratera, né? Não é simplesmente um efeito do relevo ali, causado por outras coisas. Mas a maioria das pesquisas indica que realmente é um lago muito anterior, né? O terreno ali, a formação é muito anterior ao evento de Tunguska de 1908. Algumas outras indicam ser uma mais recente, ou pelo menos uma parte do lago mais recente, né? Então, ainda está se discutindo bastante isso, apesar de que o consenso está tendendo, né, quer dizer, não é um consenso ainda, né, mas está tendendo para ser uma formação muito antiga e sem relação com o evento Tunguska.